Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de março daquele ano mais empesteado e desesperador de 2020, 21, perdão. Hoje eu li uma notícia no portal do UOL que me deixou muito triste, que é saber que as funerárias estão numa crise porque elas não estão dando conta do sepultamento de tanta gente que tem nos deixado em função da Covid-19. E não é uma crise só de funerárias, é uma crise de coveiros. Os coveiros, faltam coveiros, os coveiros não estão dando conta para sepultar tanta gente. Já faleceram quase 300 mil pessoas nesse país em um ano. E foi pensando nesses mortos que eles acabam insepultos de uma certa forma, já que seus corpos não podem ser velados, e quando são velados, apenas por um ou dois membros da família que têm que portar máscara e ficarem distantes dos seus entes queridos, que muitas vezes é pai, é mãe, irmão, filho, tio e tanta gente, né? E a gente sempre lembra, eu, por exemplo, fui a centenas de velórios nesses meus quase 70 anos de vida para me despedir de parentes e de amigos, próximos e nem tão próximos assim. E foi pensando nisso, porque aquele ambiente do velório é aquele momento que a gente ri e chora, como é a nossa vida, lembrando os momentos alegres e tristes daquele que nos deixa. E foi pensando nisso que eu me lembrei de um livro que eu li logo que ele saiu, porque eu achei a resenha fascinante. O livro que eu falo foi lançado em 2004, foi a segunda edição dele só, pela saudosíssima editora Kosafk Naif, que foi uma das melhores editoras que o Brasil já teve. E esse livro que eu estou falando, ele foi publicado, a segunda edição saiu 50 anos depois da primeira. E a primeira tinha sido feita pelo próprio autor numa gráfica em Belo Horizonte, e ele fez apenas 200 exemplares e distribuiu para os amigos. O livro a que eu me refiro, ele tem como título Velórios, né? E é de autoria do Belo Horizontino Rodrigo M.F. de Andrada, que foi advogado, jornalista e por 30 anos diretor do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Velórios foi seu primeiro e único livro, que, como eu disse, ele mandou imprimir 200 exemplares numa gráfica em Belo Horizonte e distribuiu para seus amigos. Nós só ficamos sabendo da existência desse livro pelas críticas favoráveis, e ninguém encontrava o livro, porque quem leu adorou. E eu estou falando de gente importante que fez crítica elogiosíssima ao livro quando ele saiu. Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda e Antônio Cândido. Eu me lembrei desse livro nesse momento em que quase 300 mil pessoas não puderam ter despedidas como todos tiveram até então. E esses corpos, em parte, eles estão insepultos na nossa memória, porque não pudemos nos despedir. Eu só posso ficar estarrecido com isso tudo que nós estamos passando. Mas hoje, como a vida continua e segue, a nossa nau da língua portuguesa visita os versos de um baiano nascido na vila de Jaguaribe, em 10 de março de 1804 e falecido em Salvador em 1868, e o nome desse poeta se chama Francisco Muniz Barreto, que foi militar, mas abandonou logo a carreira como segundo-tenente e pediu demissão, e daí foi ser escriturário da alfândega na Bahia. Eu vou ler dois poemas de Muniz Barreto para vocês. O primeiro é muito lúdico e se tem como título Esqueci-me de mim pensando nela. Uma noite em que a lua em céu de estio, meiga e serena, prateava o mundo, para dar pasto à minha dor, no fundo de um vale me entranhei, triste e sombrio. De aves noturnas, lamentoso pio, o tormento dobrava-me profundo, como de acinte, um murmurar jucundo. Ali de amores me falava um rio,
Eis que de perto ouço um canto magoado. Olho, era ele de gentil donzela, mas quando ia seus pés prostrar-me, ó fado, desdenhosa fugiu-me a bela ninfa, e eu, desde este instante infortunado, esqueci-me de mim, pensando nela. O segundo poema é dedicado aos Zuavos. Os Zuavos eram ficaram conhecidos os negros de Pernambuco e Bahia que foram recrutados para ir à Guerra do Paraguai com a promessa de que aqueles que sobrevivessem seriam libertos. Nem todos que voltaram da guerra vivos foram libertos. E esses negros, eles integravam o batalhão dos Henriques, que era em homenagem a Dom Henrique Dias, que foi um oficial negro, filho de escravos libertos, e que foi um herói que lutou ao lado dos portugueses contra a segunda invasão holandesa do Recife no século XVII. Né? Então, eu vou ler o poema que tem como título Hino aos Zuavos Baianos e diz assim: Sou crioulo da guerra, na crisma por Zuavo meu nome troquei. Tenho sede de sangue inimigo, por bebê-lo o meu sangue darei, Dom Henrique Neto. Esforçado vou a teu brado, pátria gentil mais que o da França, ligeiro e bravo seja o Zuavo cá do Brasil. Para medo infundir aos contrários, tem meu rosto das trevas a cor, para vidas crestar de tiranos, tem meu peito do sol o ardor. Com pernas as armas manejo, corro como veado veloz, quando estranhos me assanham, me pisam, sou jiboia, sou onça feroz, contra a hiena cruenta do prata, contra um monstro voraz da Assunção, raio ardente há de ser meu braço, minha voz, temeroso trovão, como a cor que o semblante me tinge, tenho negra minha alma a raivar. Ó, preciso da luz das vitórias para clara minha alma tornar. Mata, roubo, incêndio, devasta, corastiaga, covarde e cruel. Tu a pena terás de teus crimes. Nós teremos a glória, o laurel de Gonçalves, o bravo de outrora, nas refregas de meu Pirajá, a bradar-me que morra, ó triunfo, dentro da alma memória me está. Sou crioulo, Zuavo me chamo, de Zuavo o apelido honrarei, do meu ferro nas lides vibrada, paraguaios e brancos temei. Lindo, hein? Lindo. Só a poesia nos salvará. Até amanhã. Beijos a todos e a todos. E cada vez escondidos mais. Já se foram 300. 300 mil. Beijos.